Allora, adesso la parola da André Lucenti Estevam, Università di Sao Paulo, che ci parla di corruzione e concentrazione di potere. Ho tradotto in italiano perché non lo saprei pronunciare in portoghese. Prego. Obrigado. A tradução está correta, a tradução do título da apresentação está correta. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Universidade de Camerino por nos receber mais uma vez. Um agradecimento especial à professora Maria Cristina De Chico, que constantemente, permanentemente promove o diálogo entre a cultura jurídica do Brasil e a cultura jurídica da Itália. E, claro, cumprimentar os meus colegas de banca na pessoa do professor Bianchi. No meu tempo, eu gostaria de explorar a ideia da corrupção, o tema da corrupção e a sua relação com a concentração de poder. Naturalmente, é um tema bastante complexo, portanto, eu vou fazer alguns acenos, eu vou indicar algumas ideias que norteiam essa relação que eu pretendo traçar entre corrupção e concentração de poder, adotando algumas perspectivas, alguns pontos de vista do direito da concorrência e da teoria do direito. Então, a primeira ideia que eu gostaria de explorar em relação à corrupção diz respeito ao próprio significado da corrupção para os fins deste estudo, desta investigação. E eu gostaria de sublinhar, para esses fins, que há na corrupção um substrato de abuso de poder. Nem todo abuso de poder significa corrupção, mas nesse fenômeno de corrupção que mais nos interessa nesse estudo, que é aquela corrupção generalizada, sistemática, aquela corrupção que aparece na forma de redes extensas, que envolvem muitas pessoas de empresas privadas e também da administração pública. Nesse tipo de corrupção, me parece que há um denominador comum, e esse denominador comum parece ser o substrato do abuso de poder. E eu gostaria de ressaltar também aqui que não se trata de uma concepção estreita de poder, mas uma concepção um tanto quanto alargada, que compreende tanto o poder econômico como o poder político e também o poder burocrático, no mínimo. Outras formas de poder, outras formas de conceptualização de poder também podem estar implicadas nesses fenômenos de corrupção que nós estamos estudando. Fixada essa ideia inicial e básica sobre o tipo de corrupção que eu me proponho a examinar nesse estudo, eu gostaria de investigar um pouco mais a fundo, um pouco mais detalhado, de modo mais detalhado, o tipo de conceptualização teórica de poder, ou do poder, que teve alguma tradução para o direito, para a ordem jurídica. Eu penso aqui, basicamente, em 4 formas de conceptualização teórica do poder. Inicialmente, eu indicaria Weber, que é autor de uma matriz causal relacional do poder, quando ele define o poder como a probabilidade
de uma pessoa ou um grupo de pessoas fazer valer a sua vontade em uma ação social, mesmo contra a resistência alheia, ou seja, é uma forma de elaboração teórica do poder que tem o foco em uma relação entre agentes, e o poder se expressa em termos de causa e efeito. E, naturalmente, nós identificamos facilmente no direito civil algumas formas, alguns mecanismos de correção do exercício ilegítimo ou considerado injusto do poder, quando nós pensamos em certos vícios do negócio jurídico, por exemplo, coação, é uma forma ilegítima de exercício desse poder. Uma outra forma de conceptualização do poder que se tornou muito importante para o direito é aquela elaborada por Walter Eucken, que teve repercussão, sobretudo, no direito da concorrência. Eucken nota que, muitas vezes, o poder não consiste ou não está relacionado a características intrínsecas dos agentes, das pessoas, mas sim relacionado à estrutura das relações entre os agentes. Ou seja, quanto mais competitivo um determinado mercado, mais distribuído está o poder, sobretudo o poder econômico, nesse mercado. E o inverso se dá em mercados mais concentrados, com um monopolista ou com agentes em monopólio, em situação de monopólio. Ou seja, o poder, nesse caso, está mais relacionado à estrutura das relações. Outra forma de conceptualização teórica do poder com repercussões no direito é a de Luhmann, que deixa de elaborar o poder de um modo causal e passa a elaborar o poder de uma maneira modal. Ou seja, o poder, no pensamento de Luhmann, consiste em um meio de comunicação que reduz o espaço de seleção do outer, ou seja, o poder domina, controla, neutraliza ex ante o espaço de elaboração de vontade do outro. Isso nós vemos muito claramente, por exemplo, na proteção conferida pelo direito do consumidor. E, por fim, nós temos um quarto modo de conceptualização do poder com significativas repercussões jurídicas, que é a conceptualização de Foucault, de Michel Foucault. Ou seja, também o foco não está tanto nas relações, mas mais nas estruturas, ou seja, nas instituições que conformam o próprio agir e o próprio pensar. Ou seja, o poder é mais um modo de ação que influencia outras ações. E, naturalmente, também teve grande repercussão sobre o direito, por exemplo, em toda moderna, toda contemporânea disciplina jurídica antidiscriminação, que assegura a manifestação tanto livre quanto possível das diversas formas identitárias que se desviam daquilo que seria considerado tradicional pelas instituições convencionais. Pois bem, ou seja, a ação do poder, ela opera efeitos sobre a ordem jurídica,
E, naturalmente, a ordem jurídica tenta domar, disciplinar e canalizar o poder tanto quanto possível. Eu gostaria de fazer aqui também um outro breve aceno a uma espécie de transformação de cultura jurídica que nós testemunhamos atualmente. Aqui na Itália, a professora Maria Rosário Ferraresi notou muito bem essa transição de culturas jurídicas, nomeadamente, especificamente, a transição de uma concepção normativista do direito para uma concepção empresarial do direito. Na primeira concepção cultural de percepção do direito, a norma jurídica se reveste de um caráter ético-político, com origens éticas e também religiosas. E, contemporaneamente, modernamente, vinculadas a fins republicanos. Numa concepção empresarial do direito, obedecer ou não obedecer à norma jurídica, observar ou não observar a norma jurídica, tem a ver com uma análise de custo e benefício. Tem a ver com um teste de habilidade, se vale a pena ou não vale a pena observar a norma, quais as chances de a pessoa, o agente que não observa a norma, ser pego ou não ser pego. Ou seja, a prática do direito deixa de ser tanto uma prática de fixação das regras do jogo para ser mais uma prática de jogo com as regras. Das regras do jogo para o jogo com as regras. Nesse cenário, nessa nova concepção sobre o direito que vem avançando ao longo dos anos, o direito, o poder, nessas múltiplas acepções, vai tentando influenciar cada vez mais a ordem jurídica em diversos momentos, seja no momento do lobby, seja no momento da elaboração da legislação, seja na tentativa de deslocar os conflitos entre diferentes instâncias administrativas, judiciais e, inclusive, a instância legislativa, ou seja, quando um grupo possui poder econômico suficiente para produzir uma nova lei para atender a um interesse que lhe seja favorável, assim esse grupo de pessoas mais facilmente o fará. Eu faço essas considerações para encaminhar o problema à questão da concentração de poder e o tema da corrupção. Porque o que nós visualizamos nos casos de corrupção investigados pela Lava Jato no Brasil, a exemplo de outros grandes casos de corrupção ligados à concentração de poder em outros países, como nos Estados Unidos e na Alemanha, nós observamos que existe um problema estrutural anterior à corrupção. E esse problema é justamente a concentração de poder, notadamente, no caso da Lava Jato, de poder econômico. Nós tínhamos, no Brasil, poucas empresas
com um altíssimo faturamento, com muita receita advinda especialmente do governo, ou seja, de obras governamentais, obras de estádios da Copa do Mundo, como mostrou o professor Dragonetti, obras relacionadas à empresa estatal de petróleo, a Petrobras, e também obras do Programa de Aceleração do Crescimento do Brasil, chamado PAC, um programa estatal. Nós tínhamos 6 ou 7 empresas responsáveis por uma enormidade de obras públicas no Brasil. Isso representa uma concentração imensa de poder econômico. Não seria possível uma cartelização, ou seja, a formação de um cartel, se fossem muitas as empresas e se houvesse rivalidade entre elas. Pois bem, a Lava Jato, essa grande operação de investigação de corrupção, identificou muitos crimes de corrupção. Muitas pessoas físicas e jurídicas foram levadas a julgamento e estão sendo punidas, sancionadas. De modo geral, as punições são restrição de liberdade, ou seja, prisão das pessoas físicas, e multas, sanções pecuniárias para as pessoas físicas e jurídicas. Essas sanções pecuniárias implicam tanto indenização pelos danos sofridos quanto multas. De modo geral, a população fica bastante entusiasmada ao ver o valor das cifras recuperadas, ou seja, de quanto de dinheiro que essas pessoas e empresas terão de pagar aos cofres públicos. Claro que essas sanções pecuniárias são muito importantes, mas eu gostaria de colocar em relevo justamente que há um problema estrutural que permitiu e favoreceu a existência de um cartel e a existência da corrupção nessa interface entre o cartel e o poder público, a administração pública, e que o direito brasileiro também possui remédios estruturais. Especificamente, existem sanções estruturais na lei da concorrência brasileira, como, por exemplo, alienação do poder de controle dessas empresas ou até mesmo a cisão dessas empresas. Ou seja, é importante que essas pessoas físicas e jurídicas sejam punidas pecuniariamente, mas é preciso lembrar e colocar em destaque que os controladores continuam sendo os mesmos, os controladores dessas empresas continuam sendo os mesmos, a estrutura de mercado continua sendo a mesma, ou seja, os mercados que existem em dependência do poder público e dos quais o poder público depende. O poder público depende dessas grandes empreiteiras, dessas grandes empresas de construção, para continuar executando as obras públicas no Brasil todo. Esse mercado continua sendo concentrado, continuam havendo poucas empresas, os níveis de rivalidade entre elas são bastante questionáveis, porque a administração dessas empresas foi substituída, os administradores foram substituídos, porque quase todos foram presos. Mas a substituição deles tem sido bastante questionada porque, entre outras circunstâncias, parentes dos administradores presos assumiram cargos de administração nessas empresas.
o poder de controle dessas empresas continuam nas mãos das mesmas pessoas, sendo que a lei brasileira permite alienação das ações do bloco de controle em bolsa, para pulverizar. Não significa expropriação de bens dessas pessoas que praticaram atos de corrupção. Elas serão ressarcidas, elas receberão algo pela venda dessas ações. Mas, mesmo assim, a autoridade da concorrência brasileira, assim como as outras autoridades brasileiras que estão julgando os atos de corrupção da Lava Jato, não optaram por soluções estruturais, remédios estruturais. E o objetivo dessa apresentação que eu preparei é justamente indicar que há um problema, entre tantos problemas que existem na corrupção brasileira, existe um problema de concentração econômica, de concentração de poder econômico, e poderia ser aplicado um remédio estrutural para resolver um problema estrutural. Mas as autoridades continuam, por hábito, por costume, observando cada conduta de um modo muito individual, de um modo muito singular, e punindo como tal, punindo simplesmente condutas, sem a preocupação de desfazer estruturas, ao mesmo tempo em que a lei brasileira dispõe de remédios estruturais, sanções estruturais, e também determina, de modo imperativo, que se deve promover a concorrência, se deve promover a rivalidade. Ou seja, a lei da concorrência brasileira, ela toma partido de um certo objetivo, que é o fomento da concorrência para tornar a distribuição do poder econômico em cada mercado relevante o mais equitativo possível. Em poucas palavras, eram essas as principais ideias que eu gostaria de colocar em destaque no tema de corrupção e concentração de poder. Muito obrigado.